Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Okamoto e no vídeo de hoje eu me inspirei em algumas conversas que eu ando vendo muito na comunidade sobre validação de público-alvo. E o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é o porquê e quando você deve usar um formulário para você validar melhor o seu público-alvo e a dor dele e quando você não deve usar. Então, se você está nessa etapa agora de validação ou já tem um MVP e quer saber algumas dicas de como você pode conhecer melhor o seu público-alvo ou nichar mais o seu produto, então fica ligado com esse vídeo aqui pra você, beleza? Se você faz parte também dos 37% das pessoas que assistem meu conteúdo, mas não se inscreveram no canal, segue a gente aqui pra ver mais vídeos como esse, porque semanalmente eu posto um vídeo super bacana sobre micro SaaS pra te ajudar de alguma forma aí na sua jornada de construção do seu projeto, beleza? Então, partiu pro conteúdo de hoje. Galera, então eu quero começar o conteúdo de hoje explicando para vocês o porquê você não deve usar um formulário se você ainda está nessa fase de descobrir mais informações do seu público-alvo. Então eu vou simular alguns cenários hipotéticos, tá? O primeiro cenário, você tem uma ideia e você precisa entender melhor quem é o seu público-alvo, quem é o seu possível cliente. E muita gente constrói um formulário e sai disparando um formulário aleatoriamente em um monte de grupos, ou na comunidade, ou em vários lugares, para as pessoas saírem preenchendo. E eu vou te dizer o porquê isso está incorreto, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma hipótese primeiro de quem poderia ser o seu público-alvo. Então, vamos supor que você tem uma ferramenta, mesmo que ela seja super topo de funil, por exemplo, um CRM de vendas, tá? Acabei, sei lá, de inventar aqui esse segmento de produto. Quando você fez uma ferramenta dessa, você sabe que tem 1 milhão de possíveis segmentos que usam ferramentas de CRM de vendas. O que você precisa descobrir primeiro é para quem veria mais valor em ter um CRM de vendas hoje que ou usa alguma ferramenta defasada ou paga muito caro. Então vamos supor que hipoteticamente a sua primeira persona que você imagina que sejam startups, por exemplo. Então você vai conversar com as startups e fica muito ruim se você pegar para as startups e disparar um formulário para elas falando assim, aqui segue um formulário aqui de qual ferramenta que você usa no seu CRM. E aí você pode fazer várias perguntas, tipo, qual ferramenta você usa, quanto você paga, o que você não gosta, o que você gosta, até aí beleza. Mas o problema de você disparar um formulário e ter essa resposta quantitativa é que você precisa entender quanto que realmente essa dor dói para as startups e como é a jornada delas para a resolução do problema. Então, não é uma informação quantitativa que você tem que adquirir, mas você tem que entender a dor e a resolução para essa dor. E isso você só vai entender conversando com as pessoas. Então, o que eu recomendo quando você está nesse início de ideação é que você crie hipóteses hoje de público-alvo e que você dedique um tempo para você conversar com essas pessoas. Abrindo um parênteses, é por isso que eu digo que uma ideia bacana é uma ideia que você faz esse scratch your own itch, né? Ou que você coce a própria coceira. Porque quando você tem essa dor de alguma coisa da sua rotina, uma dor sua, fica muito mais fácil de você identificar dentro da sua rede de contatos ou dentro da própria comunidade se tem alguém também que você pode usar, né, do seu networking para entrevistar essas pessoas. Agora vamos supor que você não conheça ninguém e que você precisa entrevistar as pessoas. Cara, o que eu faria, por exemplo, é o seguinte: dentro da nossa comunidade de micro SaaS tem 2.000 pessoas. É impossível que se você quiser entrevistar alguém, ninguém lá dentro possa te abrir uma porta. Ou na faculdade que você estudou, ou nos seus amigos, ou no seu trabalho, mas eu começaria procurando dentro da minha rede de relacionamentos ou dos grupos que eu participo, se alguém poderia me introduzir para algum empreendedor de startup para eu bater um papo com essa pessoa. Segunda coisa que você tem que fazer é que quando você for conversar com as pessoas, você não tem que tentar entender sobre o CRM de vendas ou o comportamento deles com as ferramentas atuais, mas você tem que entender mais sobre a dor dessa pessoa. Então é você conversar com o empreendedor e chegar para ele e falar, cara, me conta um pouquinho como que você faz para administrar hoje os seus leads ou as suas vendas da sua equipe comercial. A gente faz tal coisa, beleza. Quando que você contratou uma ferramenta? Você usa essa ferramenta? Você usa um plano de Excel? Eu contratei tal coisa, essa ferramenta tal coisa. Cara, por que você contratou essa ferramenta? O que você gosta nela? O que é útil para você nela? O que não é útil? É você tentar entender o máximo possível de detalhes sobre a dor da pessoa, entendeu? E você tem que entender essa dor e como que essa pessoa fez para resolver essa dor. Então toda essa jornada do empreendedor, desde o momento que ele concluiu que ele precisava ter um CRM, até o momento que ele pesquisou as ferramentas, até o momento que ele escolheu uma, até o momento que ele negociou e fechou um preço. Você precisa entender e ter muito claro essa jornada e essa dor, porque isso vai te ajudar na validação do seu projeto também. E além de você fazer esse trabalho qualitativo, você também pode pegar esse empreendedor
dor. E se você vê que a dor dele ainda não foi resolvida com a ferramenta atual, você pode pegar e perguntar para ele se ele toparia, talvez, fazer parte do seu MVP quando você lançar. Esse é o cenário 1, onde você está descobrindo quem é o seu público-alvo. Então eu recomendo que você faça muito a entrevista. Agora eu vou para um cenário onde você já tem uma noção de quem é o seu público-alvo, você já tem uma hipótese muito clara, você já conversou com algumas pessoas, você já entendeu que o seu público-alvo tem um bom norte para aquela direção. E eu vou mostrar para vocês o exemplo do meu micro-SaaS junto com o meu sócio André Prado, para que vocês entendam como a gente fez. No nosso cenário, o nosso micro-SaaS se chama MGM. Inclusive eu tenho vários vídeos de building public dele aqui, vou deixar o link aqui embaixo. O MGM, ele é um micro-SaaS que ele resume conversas de WhatsApp e que ele também gera data analytics de comunidades no WhatsApp e no Telegram. E a gente sabia que o nosso público-alvo seriam pessoas que têm comunidade no WhatsApp. Então a nossa hipótese é, bom, um do nosso público-alvo são infoprodutores, porque eles têm grupos de WhatsApp, eles têm comunidades que eles têm que gerenciar. Uma segunda persona é donos de comunidades no WhatsApp, então profissionais que vivem exclusivamente gerenciando comunidades, empresas de comunidade, profissionais autônomos de comunidade, mas nós sabíamos que eram gerentes de comunidade. E por fim, uma terceira persona que a gente imaginou eram pessoas como, por exemplo, empresas, como, por exemplo, grupos, e aí são uma persona menos interessante pra gente nesse aspecto. E o que a gente fez? Como a gente já sabia que era esse público-alvo, e eu já conhecia infoprodutores e conhecia donos de comunidade, foi muito mais fácil pra gente bater um papo com eles e entender que hoje eles têm que gastar muito dinheiro para ter essas informações dos grupos. Então, por exemplo, os infoprodutores, dependendo do tamanho do infoprodutor, ele chegava a pagar uma empresa ou pagar um profissional dedicado para ficar exclusivamente mapeando as conversas do grupo de WhatsApp, quem está engajado, quem não está, para fazer esse trabalho manual. Enquanto as empresas profissionais de gestão de comunidade, tinha empresas que elas tinham funcionários dedicados a cuidar de grupos e ficar manualmente anotando as coisas. E aí a gente viu que realmente era uma dor que doía muito e isso já estava muito claro pra gente. E aí sim o formulário passou a fazer muito sentido. E aí que nem vocês estão vendo minha tela aqui, né? Então, por exemplo, olha a minha tela aqui. Então, eu pulei aqui os dados mais sensíveis, como nome e e-mail, eu vou mostrar para vocês o que são essas perguntas. A gente já sabia que o nosso público-alvo eram essas 2, 3 personas, beleza? Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui essas outras personas misturando junto com as 2 principais e a gente saiu divulgando através do nosso networking e através da lista de pessoas que se interessaram em usar o nosso produto quando a gente estava lá atrás na ideação, né? E aí a gente lançou para essas pessoas e a gente claramente já tinha uma amostragem de que gerentes de comunidade eram o nosso público-alvo e eles eram o principal público testando o nosso produto lá em fase de MVP. E aí o que a gente fez foi tentar entender exatamente quais são as comunidades que as pessoas faziam a gestão. Então, no caso, o WhatsApp já era um fato e passou a ser, agora sim, concretizado, né, nessa pesquisa. O que a gente fez foi aqui perguntar para as pessoas quantos membros ele tem a soma dos grupos dele, porque dessa forma a gente consegue priorizar. Uma pessoa que tem aqui, por exemplo, 2.500 membros para administrar e ele é um gerente de comunidade, claramente dói muito mais para ele essa gestão do que para uma pessoa que tem 170 membros, por exemplo. No outro caso, a gente colocou uma identificação aqui para qualificar essas pessoas, que é entendendo se essa pessoa faz parte de um grupo pago, se ela tem um grupo pago, porque a gente sabe que se você tem um grupo pago e você tem churn, isso é muito, muito mais crítico para você do que, por exemplo, quem não tem grupo pago. Então, dessa forma, a gente conseguiu qualificar mais ainda o nossos leads, né, nosso público-alvo aqui. Outro filtro, né, que a gente usa para qualificar é quantas comunidades essa pessoa faz gestão atualmente. Então, se o rapaz vem aqui e me marca que ele tem uma comunidade e tem 170 pessoas no grupo, ele não é exatamente o meu público-alvo ou não é um lead qualificado para eu fazer um esforço agora, seja comercial ou seja de mapear as dores dele com mais intensidade, digamos, né? E aí aqui a gente perguntou qual que é o desafio deles gerindo comunidades, como ele faz a gestão das métricas e olha só, um rápido detalhe, eu coloquei essa pergunta de como faz gestão das métricas de provocação, porque o cara que faz gestão de comunidade e ele não metrifica e ele sabe que isso é uma dor para ele para e pensa, pô cara, eu não faço gestão de métricas, e ele responde isso e eu fiz ele pensar nisso, ou seja, eu reforcei
a dor que ele tem, porque eu sei que não tem empresa que faz gestão de métrica de WhatsApp, então eu trouxe essa dor à tona para ele, e quando ele receber o meu micro SaaS, ele vai ser conduzido muito mais rapidamente para aquele aha moment, quando ele vê as métricas dentro do meu painel. Então eu fiz uma provocação para melhor qualificar, diga-se de passagem, esse lead, né? E aí, como que você faz para medir engajamento? Qual é a principal métrica que você gostaria de saber? Ou seja, para a gente entender principalmente o que eles veem de proposta de valor no nosso MVP, qual é a proposta de valor mais importante para eles, né? E quais as informações que são relevantes para eles saberem no dia a dia do grupo deles, que é mais para a gente ter um cheiro assim do que seriam as principais funcionalidades, ou no caso as principais dores, né, que eles têm ali que converteriam em funcionalidades. Agora, vamos explorar um terceiro cenário, que é um cenário que você montou um MVP e você tem ali seus 10, 20 clientes ali pagantes e mais uns 100, 200 usando o trial. E você chegou até aí sem você saber com muita clareza quem é o seu público-alvo. O que eu recomendo para você demais é que você crie um grupo então no WhatsApp e você convide as pessoas e coloque um botão de suporte no seu MVP que leve as pessoas para esse grupo do WhatsApp e lá dentro comece a criar uma interação com esses usuários. Então começa a tirar dúvida das pessoas, volta e meia você entra lá, dá bom dia, pergunta se alguém tem alguma dúvida, pergunta se alguém precisa de alguma funcionalidade, começa a movimentar o grupo e você vai ver que algumas pessoas vão começar a engajar, vão começar a dar feedbacks, vão começar a te dar sugestões de funcionalidades, vão começar a engajar e tudo mais. O que eu recomendo é que depois que esse engajamento começou a rodar, que você pegue essas pessoas que mais participam e entre em contato individualmente com elas e você tente entender como essa pessoa chegou até você, como ela resolvia o problema antes de te conhecer, o quanto o seu software é importante para ela. E você pode fazer algumas perguntas, por exemplo, se eu deixasse de existir amanhã, como você se sentiria? Para você entender se a pessoa ficaria muito triste, por exemplo, se você deixasse de existir amanhã, para você entender a importância que você tem na vida dela. É legal você também tentar entender o que levou a pessoa a assinar a ferramenta. O que aconteceria, por exemplo, se amanhã você não tivesse mais, como essa pessoa iria resolver o problema dela. Então é você tentar aprofundar dentro desse público-alvo o quanto realmente a dor que você está resolvendo dói para essa pessoa. E aí o que eu faria é mapear essas pessoas que têm essa dor latente, que dói muito para elas e que meu MVP está resolvendo isso para elas, e eu faria um novo desenho de hipótese de persona, exatamente criando essa nova persona, e eu tentaria fazer campanhas segmentadas para esse público a fim de validar e tentar trazer mais pessoas como essa pessoa. Então, hoje, se a gente der um passo para trás, a gente falou exatamente de 3 públicos onde usar um formulário não faria sentido. Então, se você hoje está na fase de ideação e não sabe quem é o seu público-alvo, não use um formulário. Se você já tem uma boa ideia de quem é o seu público-alvo e já tem mais ou menos uma boa noção de qual é a dor deles e tudo mais, aí sim você pode usar esse formulário para você fazer essa pesquisa mais aprofundada. Agora, se você tem um MVP e você está vendendo para mais topo de funil e não sabe exatamente quem é o seu público-alvo ou o seu nicho, tenta então trazer o máximo de pessoas fazendo coisas de topo de funil baseado naquelas hipóteses de personas e depois se aproxime desses clientes num grupo de WhatsApp mesmo, da forma mais simples possível, e descubra quem são os que mais engajam, conversa com eles, cola na jugular desses caras para vocês entenderem com o máximo de detalhes sobre esse público-alvo. E aí sim, vocês vão conseguir cada vez mais ir nichando e criando novas personas e novas teorias de público-alvo para sua ferramenta, beleza? Galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Essa é uma reflexão minha, né, do que eu faço nos meus projetos, que talvez possa te ajudar de alguma forma. E se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui que você me ajuda bastante fazendo isso, beleza? Vejo vocês na semana que vem. Até a próxima.